Boa noite a todos. Eu não penso dessa forma. É evidente que houve uma equipa que não errou e outra equipa que errou duas vezes. Portanto, eu acho que tivemos a oportunidade, claramente, de, através do Sobral, de podermos, ainda com 0-0, podermos entrar em vantagem. E acabámos por perder, principalmente em duelos onde esta equipa do Palmeiras é fortíssima. Portanto, estávamos alertados para isso, uma equipa que joga em caixa em perseguições, portanto, repare como é que nasce de um duelo perdido, de uma reposição do Walter, um duelo perdido para o Luan, um contra um perdido para o próprio Luan, um cruzamento e um duelo perdido na área. Portanto, isto aí aqui não há milagres, portanto, e quando há golos, há erros, portanto, e depois o segundo golo acaba por ser quase uma machadada final no jogo, um grande golo, portanto, e não, é evidente que eu costumo dizer, e aquilo que nós conhecemos da equipa do Palmeiras, é uma equipa muito, muito pragmática, muito competitiva e joga para o resultado. E uma equipa que não errou, portanto, a outra equipa não errou. Nós tivemos as nossas chances e nós temos que perceber contra o nível, em alta competição, os erros pagam-se caros. E nós estamos a jogar contra, se calhar, o grande candidato a ganhar a próxima Libertadores. Mas o que é facto é que, hoje em dia, o que se exige ao Cuiabá já é ganhar todos os jogos. Portanto, ainda bem porque fomos nós que criámos isso, mas nós não podemos, em nenhum momento, relaxar. Portanto, nós já falámos entre nós entramos num momento em que parece que a seguir ao jogo com o Flamengo só se falava do Cuiabá, dos jogadores, dos treinadores, da estrutura, de tudo e mais alguma coisa. E nós não nos podemos adormecer nessa nuvem, porque temos um caminho ainda muito longo de 18 jogos para poder disputar. Portanto, eu acho que os jogadores sabem, têm a consciência disso, acho que é um momento até de reflexão para nós todos. Independentemente de nós no jogo anterior termos jogado com o vice-campeão da Libertadores, hoje jogamos contra uma equipa que é uma equipa muito, muito consistente, uma equipa que já vem de um trabalho de muitos anos, portanto é uma equipa muito estável, que repare que joga sempre da mesma forma, mas é muito difícil de contrariar. Tivemos as nossas oportunidades. Contra este tipo de equipas, quando temos as nossas oportunidades, temos que a matar. Senão estamos sujeitos a pequenos erros que nós possamos cometer, e este tipo de equipas que individualmente são apetrechadas de bons jogadores acabam por marcar. Portanto, eu acho que temos que parar para pensar. Às vezes é importante perder para novamente aprendermos a ganhar. Eu acho que é esse momento que nós estamos a atravessar, e eu tenho a certeza, pela responsabilidade que os jogadores têm, eles vão voltar a ser aquilo que eram e que não foram nos últimos dois jogos, apesar de eu não vou justificar sobre a derrota relativamente à arbitragem, mas aquilo que se passou nos dois últimos jogos, independentemente de outros poderem, é uma brincadeira. O que se está a passar aqui é uma brincadeira, dualidade de critérios gritante, relativamente às situações do Cafu que vai isolado para a baliza, do Derek que vai isolado para a baliza. Aqui eu não tenho dúvida nenhuma que os árbitros já vêm, eles olham para o emblema. Portanto, já no último jogo, o segundo gol do Atlético acaba por ser precedido de uma falta sobre o Raniel. Portanto, mas isso ninguém fala. O que interessa é o que se passou com o Atlético Paranaense. Portanto, e nós passamos, tapamos os olhos a este tipo de situações. Você e quem está lá dentro sente isso. Portanto, sente isso que, infelizmente, ainda para mais, o que mais me preocupa é que nós vamos agora para um segundo turno, e que agora no segundo turno já não há tempo para recuperar aquilo que nós perdemos. Que nós, quando eu falo nós, falo de todas as equipas. Estamos a brincar. 4 minutos de compensação, e depois ele ainda me vem dizer que se acha que eu errei, peço desculpa, mas estamos a brincar com isto, pá. Isto é... Só o Sobral teve quase 2 ou 3 minutos no chão, pá, mas ele está a brincar. No último jogo que estamos aqui com o Flamengo, 3-0 em casa, eles deram 9 minutos, pá. Não preocuparam... Nós não estamos a brincar. É uma instituição que merece o respeito de todos, e não estou com isto a justificar a derrota que hoje o adversário... nós tivemos as nossas oportunidades. O adversário conseguiu matar, ponto. Ganhou. A justiça do resultado é essa. Agora, nós não podemos brincar com o Cuiabá. É um clube jovem, mas é um clube que merece o respeito tal e qual como os outros.
E não me venham cá a colocar árbitros e juízes que ainda são, ainda são bebés nisto, não é? Portanto, e se formos contabilizar isso, o Cuiabá é o maior, é o clube com mais representações de árbitros que vão lá apitar pela primeira vez. Vejam lá isso. Epá, nós não somos, somos Cuiabá, mas não somos cobaias. É quase a mesma coisa, mas é muito diferente. Nós representamos um Estado, representamos uma grande instituição que tem vindo devagarinho a crescer e ter o seu espaço. É evidente que as pessoas não pensavam em nenhum momento que o Cuiabá hoje estivesse em 8º ou 9º lugar. Portanto, mas merece o mesmo respeito de todos. Portanto, não é eu estar a receber uma resposta de um juiz, se me enganei, peço desculpa. Mas ele se enganou o quê, pá? É a responsabilidade dele. Mas andamos a brincar ou quê? Portanto, isso eu não posso deixar de passar em claro, porque quando o Sobral está 2 ou 3 minutos fora, quando há substituições, e dá-me só 4 minutos, quando aqui contra o Flamengo foi 3-0, que aí é que podiam, já não, o quê? Em 8 minutos vão dar a volta ao resultado? Portanto, é isso que eu peço, é respeito, que não haja dualidade de critérios e que nós sejamos tratados de igual forma que são os outros. Antônio, vou mudar um pouco de assunto, falando agora sobre sequências que o Cuiabá viveu. Eram 6 jogos de invencibilidade, com a derrota para o Atlético Paranaense, e encerrou essa sequência. O Cuiabá tinha uma sequência de 4 jogos sem perder aqui na Arena Pantanal. Era uma vitória 3 vitórias e um empate. Agora jogando fora, onde o Cuiabá tem tido mais pontos. São 2 jogos fora, né? Contra o Bragantino e contra o Grêmio. Dá para encerrar essa sequência negativa de 2 derrotas seguidas? Nós ao longo deste campeonato, temos mostrado que tudo é possível. Portanto, se reparar, quando nós tivemos uma sequência com Fortaleza, com o Inter, com o Flamengo, ninguém pensava que nós íamos ter essa invencibilidade. Portanto, nós encaramos com enorme responsabilidade e seriedade cada competição. Sabemos da dificuldade que é este campeonato, portanto, é um adversário cada mais difícil do que o outro. Portanto, agora não há tempo para relaxar, há tempo para nós trabalharmos, refletirmos perante o momento e darmos a resposta nesse próximo jogo do Bragantino. Volto ao mesmo assunto. Eu falei sobre esta situação da arbitragem, mas em nenhum momento disse que nós perdemos por causa dela. São coisas completamente diferentes. Era só para claramente deixar isto bem limpo. Antônio, ainda falamos sobre a arbitragem. Durante o jogo, fiz um dos comentários na página do Dourado, foi justamente sobre isso. Você é um dos técnicos do futebol brasileiro mais punidos com cartões amarelos, juntamente com o Abel. Eu queria que você falasse de fato o que ocorre à beira do gramado para tamanha punição. Todo jogo, praticamente, o Abel ele é punido, todo jogo, praticamente, o Antônio Oliveira ele é advertido por diversas vezes durante o jogo. O que de fato acontece na beira do gramado que incomoda tanto a arbitragem brasileira? Olha, Mateus, obrigado pela questão, mas eu honestamente não gostava de entrar por esse caminho. Portanto, eu já disse isto mais do que uma vez. Eu em nenhum momento vou deixar de viver o jogo da forma como eu acho que deve ser vivido e da forma como eu sinto, apaixonada, porque o futebol é emoção, sempre com base no respeito que eu tenho pelas pessoas que estão a gerir a saúde do jogo, que são os juízes. Mas eles também têm que aceitar, falar e conversar sempre, porque eles também não acertam sempre da mesma forma que eu também não acerto e os próprios jogadores também não o fazem. Portanto, eu acho que, já disse isto diversas vezes, eu acho que devemos apelar mais àquilo que é o diálogo e podemos resolver. A partir do momento, se nós não conseguimos através do diálogo, aí sim temos essas situações de punição dos cartões. Agora não vale a pena vir ali ao banco falar e dar cartão, não resolve nada. Portanto, eu acho que o facto é que eles têm a faca e o queijo na mão e nós não podemos rigorosamente fazer nada. A única coisa que eu apelo é que existem modos e meios diferentes do que propriamente dar um cartão amarelo e resolvemos o problema, através de nós comunicarmos, através do diálogo. Acho que, e Deus deu-nos uma boca e uma língua para nós podermos, a bom porto, nós podemos chegar a um consenso, e eu próprio depois também os ajudo
a poder gerir da melhor forma o jogo de futebol. Mas eu não quero entrar por aí, portanto eu respeito muito o trabalho, já disse isto diversas vezes, que eu nunca gostaria de ser árbitro. Acho que é uma função extremamente difícil, mas eu acho que às vezes também eles complicam demasiado. Mas de qualquer das formas, volto a reiterar o conteúdo da minha afirmação. Não foi por isso que o Cuiabá perdeu hoje. Agora, sentimos lá em baixo é que existe dualidade de critérios e que nós não somos tratados da mesma forma que são outros. Antônio, meu nome é Joelton Padilha, sou do programa De Chapa. O Abel chegou a falar em algum momento da entrevista sobre o gramado muito ruim da Arena Pantanal. Se algum jogador do Cuiabá chegou a comentar com você sobre o gramado e se de alguma forma isso também chegou a prejudicar o Cuiabá? Não. Quando temos jogadores daquele nível que ele tem, até numa estrada com buracos. Portanto, eu acho que isso aí como é que se diz? Quando o salão é mau, o dançarino diz que... Pronto, não, eu agora não sei bem essa relação, mas de qualquer das formas, eu acho que não foi por aí que nós sentimos... O Palmeiras jogou como costuma jogar e nós jogámos como costumamos jogar. Portanto, eu acho que aqui nós saímos penalizados porque erramos mais que o adversário não errou praticamente no jogo. Nós, as chances que nós tivemos, não as concretizámos e acabámos por, em momentos principalmente de duelo, porque esta equipa leva muito o jogo para a dimensão física, muito para o duelo, muito para o encaixe, e nós aí perdemos duelos que deram a oportunidade, principalmente no primeiro golo, do adversário se colocar numa posição onde ele se sente confortável, porque depois, a partir desse momento, é uma equipa extremamente forte na transição ofensiva e na bola parada. Antônio, no intervalo, você teve a oportunidade de fazer uma troca na equipe. Você perdeu o Cleison no primeiro tempo, né? Ele ainda tentou voltar, deve ter sentido alguma coisa. Queria que você falasse um pouquinho dessas lesões, da lesão do Cleison, o motivo da saída dele, se você já sabe alguma coisa. E se no intervalo você não teve a possibilidade da troca, mas fez ela justamente com 8 minutos do segundo tempo, no momento do Cepelini. Ele sentiu alguma coisa ou foi por uma opção? Não. Tudo é assim. A primeira situação do Cleison, por mais que o Cleison quisesse regressar, eu não iria arriscar, porque ainda para mais sobre o ponto de vista muscular, uma queimbra eventualmente tornar-se algo que me impossibilite de poder utilizar e perder o jogador por muitos jogos. Agora, relativamente ao Pablo, todas as outras foram sobre o ponto de vista estratégico ou tático, portanto, e sobre esse assunto acho que não há mais nada a comentar a dizer sobre isso. Portanto, nós, felizmente, eu tenho essa felicidade de ter jogadores que me possibilitam jogar de uma forma ou de outra, ou melhor, de jogadores para as mesmas posições, de características diferentes, que me podem dar coisas diferentes ao jogo, de acordo com aquilo que são as necessidades da equipe. Juliane Miranda, da página Orgulho Dourado, do programa De Chapa. Eu queria saber da sua opinião, que essa semana houve burburinhos se o Davidson ia para a seleção ou não ia. Você, enquanto técnico, você acha que ele merecia essa vaga? Eu acho, tanto que eu acho que, aliás, eu acho que até havia mais jogadores do Cuiabá. Portanto, nessa perspectiva, tenho que defender aquilo que são os meus. Tenho um prazer enorme, já disse isso, trabalhar com eles, independentemente. As derrotas fazem parte sempre do percurso, mas pelo momento, não, quer dizer, mas sabe que a tarefa sempre do selecionador é sempre desafiante e nunca vai gerar consensos. Portanto, uns gostavam mais de um, outros gostavam mais de outro. Agora, sobre o ponto de vista pessoal e como técnico do Cuiabá, pelo aquilo que ele representa e aquilo que ele tem feito ao longo desta competição, e se ele eventualmente fosse chamado à seleção, acho que era uma situação justa e perfeitamente normal.